E aí, pessoal, vitória, goleada, em uma tarde que tinha tudo para ser perfeita no Grêmio na Arena. Mas Renato fez uma frase e abriu muitas perguntas a partir daí. Vamos falar da tarde da Arena e da noite na coletiva. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de acendedor de fogo, sandeiro, para sua lareira. Isso mesmo, lareira, vai na lenha sim. E claro, para o seu churrasco, que é perfeito com um sandeiro. Você não vai se sujar, vai ser tudo perfeito. Então, sandeiro, acendedor de fogo, sandeiro. Gente, Renato fez a opção por jogar com 2 zagueiros. E o Grêmio no primeiro tempo não foi bem. O Grêmio fez uma partida sonolenta, eu diria até. Saiu na frente com um gol de pênalti, depois sofreu um empate e foi para o vestiário no intervalo com uma sensação de que poderia ter vencido com muita tranquilidade, mas que não fez valer a sua condição de melhor time. Pois Renato foi muito bem no intervalo, chamou a atenção dos atletas, bateu firme nisso e o Grêmio fez uma grande atuação no segundo tempo. Em 20 minutos, 22 especialmente, o Grêmio resolveu o jogo, fez 3 gols. Primeiro com o Vijaçante, numa jogada do Soares pelo lado esquerdo, depois continuou atacando, pressionando, até que Soares fez o 4º gol, numa linda jogada de combinação com o Reinaldo, que viu ele saindo nas costas da zaga. Depois o Grêmio ainda faria mais um gol com o André Henrique, e assim a coisa se caminhou para uma tarde que seria totalmente tranquila, de total tranquilidade do clube. Mas não foi o que a gente viu. Porque se dentro do campo o Grêmio mais uma vez repetiu, sobretudo no segundo tempo, a condição de time superior a um Curitiba que é frágil, a um Curitiba que sofre sim com o rebaixamento quase que convicto, porque é um time muito frágil, o Grêmio passou por cima desse time. Então tudo caminhava para valorizar o Reinaldo, valorizar mais uma vez o Vijaçante, celebrar o gol do Soares. Mas por volta de 25 minutos, Soares saiu do jogo, com uma lesão no joelho, dessa vez mais sentida. Soares deixou o campo e saiu com o joelho, sentindo o joelho, parou um pouco, pediu substituição, não havia feito isso até esse momento. E quando acontece isso, obviamente, se abriu para a coletiva de imprensa a possibilidade dessa pergunta. E aí, qual é o tamanho da lesão do Soares, já que nunca tinha havido essa pergunta, esse pedido dele em sair do jogo? Essa era a realidade. Esse era o movimento. E aí, quando começou a coletiva, se falou no resultado, o Renato diferente, um Renato mais acanhado na coletiva. O Renato falou, por exemplo, pedindo desculpas pelo termo que ele usou, o termo do débil mental. Depois ele pede para não crucificarem os jornalistas. Em determinado momento, ele diz: nós estamos tentando resolver problemas, conversamos todos os dias com ele. O ele, no caso, Soares, eu e a diretoria. E aí, as perguntas começaram a ser reabertas. Todas elas. Então, a tranquilidade do jogo, sobretudo no segundo tempo, com boa atuação, o primeiro tempo o Grêmio foi bem demais. O gol do Soares, tudo que a gente indicava, a estreia do Liam, menino da base, tudo foi por água abaixo. Porque, obviamente, depois de tudo que aconteceu, não se imaginaria a reabertura dessa porta. A reabertura da discussão Soares no ambiente do Grêmio. Não se discutiria isso. Isso não era pauta. E a pauta quem reabre é nada menos, nada mais do que o maior de todos os líderes do Grêmio, que é Renato Portaluppi. É ele que reabre a pauta e é ele que cria, sim, na cabeça do torcedor, a partir de agora, a ideia: bom, então tudo que foi dito quinta-feira não existe. E eu não me refiro aqui à aposentadoria. Muitos disseram: não, só se falou de aposentadoria. Não, gente, não. O Grêmio não está preocupado, o gremista, torcedor, não está preocupado com a aposentadoria do Soares. Ele está preocupado em o Soares não jogar mais no Grêmio.
Se o Soares jogar no Grêmio e depois se aposentar, tá tudo bem. Agora, a preocupação do torcedor sempre foi essa. Então não adianta, nesse momento, a gente simplesmente dizer, não, tudo que o Calef falou foi só para dizer que ele não iria se aposentar. Não é verdade. Não é verdade. A manifestação do Calef naquele dia tranquilizou o torcedor no que diz respeito à permanência dele, Soares, no ambiente do Grêmio. E hoje nós tivemos aqui 39 mil torcedores que tinham essa certeza. Certeza. E a partir da coletiva do Renato, esses 39 mil e mais os milhões que estavam ouvindo perguntaram, tá, e aí, cara? O que é isso? Por isso a nossa insistência durante a semana e muitos jornalistas sendo sacrificados, dizendo o que está acontecendo. É só o que as pessoas querem saber. Se for para perder o Soares, que se diga. Se for para ele permanecer, que se diga. Mas não dá para fazer esse jogo e principalmente atacar o interlocutor, quem faz a pergunta, o jornalista aqui ou ali, e o jornalista faz crise. Crise do quê? Quem é que fez crise hoje? Ninguém. Renato simplesmente botou a dúvida na cabeça das pessoas. Isso não é fazer crise, isso é ser transparente. Coisa que o Calef não foi. E essa foi a grande crítica com relação ao Matheus Dávila, que fez a pergunta. O Grêmio não está faltando transparência com relação à dúvida do Soares permanecer ou não? E aí atacaram ele. E agora? E agora? Nós vamos estar pensando e discutindo? Não, deixa pra lá, isso não interessa? Ou nós vamos dizer, cara, pelo amor de Deus, nos digam. Até pra gente não morrer na expectativa, pra gente não morrer na especulação. Se a gente puder ter a tranquilidade de saber a verdade, nós vamos torcer ou não, mas nós vamos saber. E eu não falo de narrativa, eu falo só de fato. É fato que nós precisamos saber. É a partir daí que nós precisamos ler. Não adianta a gente sair atrás de outras coisas. A gente precisa ler, a gente precisa entender e a gente precisa, a partir daí, refletir e ter uma posição. Enquanto a especulação toma conta dessa realidade, nós sempre vamos estar discutindo sobre especulação, discutindo sobre teoria da conspiração, discutindo sobre essas coisas. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer nesse momento é exatamente entender os fatos. Ler os fatos para a partir daí entender. E acho que neste ponto o Grêmio precisa ser transparente. A palavra é essa. Está na hora do presidente do Grêmio, então, dizer, e aí, o que está acontecendo? O Renato hoje abriu a porta, inclusive dizendo, só o presidente pode falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.